E hoje o evangelho do dia é Mateus, capítulo 5, versículo 17 a 19. Mateus, capítulo 5, versículo 17 a 19. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só lei, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a liturgia de hoje, o evangelho de hoje, que nos é apresentado, fala da lei. Mas Jesus é aquele homem que veio ao mundo não para desprezar a lei, muito menos as leis dadas aos profetas. Jesus veio para que se cumprisse essa lei de forma justa, não de forma errada, como muitas vezes a palavra nos apresentou. As pessoas usando a lei para oprimir, para matar, para destruir, para ser injusto, para causar dor e sofrimento. A lei verdadeiramente colocada e aplicada, ela traz paz, ela traz segurança, traz amor, traz felicidade ao coração das pessoas. E Jesus, então, ele veio para que essa lei pudesse ser cumprida, Mas justamente, e não de forma injusta, não de forma interesseira, não de forma que privilegiasse somente algumas pessoas. A lei que Jesus quer dizer e falar para nós é uma lei que traz, sim, o conforto necessário para cada uma das pessoas. Portanto, a lei é para ser cumprida. Então ele fala dos mandamentos que também nós precisamos cumprir, São mandamentos que nos levam ao coração de Deus, que nos levam à salvação. Esses mandamentos não podem ser modificados, não podem ser mudados pelo nosso bel prazer. Os mandamentos têm que ser seguidos porque é lei dada por Deus, para que nós possamos viver felizes neste mundo. Então ele vai dizer, aquele que ensina erradamente a lei, erradamente os mandamentos, esse será considerado menor diante dele. Mas aqueles que ensina, e pratica corretamente, será considerado grande, quer dizer, será assim abençoado, agraciado por Deus por ter cumprido as leis conforme o Senhor assim o pediu e assim conforme o Senhor nos ensinou. Então somos chamados hoje à vivência da lei. Mas tem uma lei na qual Deus nos pede que nós a vivamos e que ele vai dizer assim, eu não peço, eu ordeno, que é a lei do amor, Deus ordena que nós nos amemos uns aos outros. Essa lei precisa ser cumprida, E digamos de passagem, à risca, Amar sem medida, Amar sem preconceito, amar, aceitando o outro como ele era e vivendo uma experiência do amor recíproco e verdadeiro, E amar a Deus acima de todas as coisas. É a lei máxima da nossa fé, da nossa vida, da nossa vivência, da nossa coerência, como cristãos que vivencia, a palavra de Deus em nossas vidas. Então precisamos aprender a colocar em prática os ensinamentos de Deus, as leis de Deus no nosso coração, na nossa vida, para que possamos ser felizes e fazer da nossa vida uma felicidade. Então eu e você somos chamados, a deixar um pouco de lado, a lei que o mundo vai nos oferecendo, que é muitas vezes uma lei desonesta, uma lei que não traz uma transparência, uma justiça. Mas buscar essa lei de Deus, que realmente ela é justa, ele faz cada vez mais homens e mulheres viver uma experiência de um Deus rico e verdadeiro que se faz presente na nossa vida. Então, eu e você, cada um de nós, somos chamados a essa experiência. Então, busquemos colocar em prática as leis de Deus, E ensinando essas leis de Deus também. E ao ensinar, também praticar.
Não adianta ensinar e não praticar. Precisamos ser coerentes, né? Com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós falamos, para que a lei de Deus possa ser simplesmente, né, derramada em nossas vidas, através da sua misericórdia, o seu perdão e a sua graça em nossas vidas. Assim seja. Amém.